na qual hoje nós temos a oportunidade de estarmos nos reunindo para aprendermos um pouquinho mais das palavras do Evangelho. Hoje, com a nossa palestrante Nilva, o tema é gratidão. E eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos pensar em Jesus, Deus, nosso Pai, e rogarmos que na noite de hoje possamos todos estarmos em sintonia com nosso Pai, com o Mestre Jesus e Maria de Nazaré, que é a protetora desta casa, a qual nós seguimos as orientações. Rogar a Deus, nosso Pai, para que possamos, nós todos que estamos aqui, sentirmos a sua paz, sentirmos a sua harmonia, o seu amor a nos envolver, acalmando o nosso coração, serenando a nossa mente, e assim podermos compreender as palavras que hoje nos serão repassadas, e que estas palavras possam se enraizar em nossa mente, para que nós possamos a cada dia ir nos transformando, nos melhorando, compreendendo as ações que o nosso Pai coloca a nós, para que possamos melhorar sempre. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade e que possamos estar aqui presentes, entendendo a mensagem da nossa companheira Nilva. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, como vocês são meu público mais assíduo, as minhas palestras atuais acabaram e eu não consegui fazer novas. Estou cheia de temas novos, mas sem tempo para fazer. Aí eu fui pegar minhas palestras mais antigas. Aos 7, 8 anos eu fui fazer um curso de psicologia positiva. Durante muito tempo, a psicologia, apesar de no começo dela a proposta ser de o estudo para que o homem pudesse ser mais feliz, a psicologia acabou se enveredando para as questões mais da doença e tratamento. Há uns 20 e poucos anos, agora, recente, a ciência começou a pesquisar a felicidade. Por isso que chama psicologia positiva. E uma das coisas que eu fiquei encantada, que, gente, tem muita coisa que vem comprovar o que o Espiritismo já disse. Essa palestra ela vai ser mais científica do que espírita, mas eu acho que é interessante sabermos que gratidão não é só uma questão religiosa. É uma questão que a ciência vem estudando e mostrando todos os benefícios que se tem ao desenvolver a gratidão. Não é inusitado nós pensarmos, dentro das instituições religiosas faz sentido, mas estamos falando dentro da ciência. Então vamos lá, vamos desenvolver. Vai ser bem diferente do que as que você conhece, vocês conhecem o que eu faço. Gratidão. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que traduz como agradável. Assim significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe foi concedido. É o perceber, o reconhecer, e isso dar uma sensação gostosa, agradável. O que mais? Sensação percebida de
maravilhamento, agradecimento e valorização da vida. A mais agradável das virtudes e o mais virtuoso dos prazeres. Aqui vem uma coisa muito importante, gente. O nosso cérebro, ele não distingue o que é visto do que é imaginado. Então, fizeram experiências assim. Imagina eu olhando essa flor, eles escaneiam o meu cérebro, uma área específica do meu cérebro ativada. Ok? Aí pede para mim assim, feche os olhos. Eu fecho os olhos e falo, imagine a flor que está na mesa. Eu vou imaginar. É a mesma área cerebral que vai ser ativada. Então, o que a ciência diz? Não há uma distinção entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós estamos vendo. Isso é grave. Depois eu vou desenrolar um pouquinho mais. Então, em geral, sempre que uma pessoa crê que algo vai dar errado, ela vive uma situação de estresse. Um gatilho hormonal é disparado no cérebro e substâncias como cortisol e adrenalina são liberadas. Então, se eu estou diante de um perigo, ou se eu imagino um perigo, meu corpo vai reagir. Vou dar um exemplo que as mães vão se identificar. Filho está atrasado. Aí a mãe já pensa, será que sofreu um acidente? Imagina ele machucado. Será que ele foi assaltado? Imagina ele assaltado. Não pensa que ganhou na loteria, que encontrou amigo e perdeu a hora, né? Normalmente, quais as tragédias que podem acontecer? E cada uma dessas imagens vai ter uma tradução fisiológica de desagrado, de coisa ruim, de estresse. Certo? Vai alterar o corpo inteiro. É como se o órgão percebesse que há algo ruim por vir e preparasse o corpo para a guerra, mantendo em estado de hipervigilância. Essa mãe está ali pensando em vários perigos. E esse corpo, lembra, o cérebro não identifica que aquilo é só imaginado. Ele vai reagir, ele vai se reportar como se ele estivesse diante do perigo. Vão ter gatilhos dentro desse corpo. Em pessoas saudáveis, essas descargas energéticas são comuns e até benéficas, em certo grau. A gente precisa estar mais ativo, né? A gente precisa de adrenalina para o enfrentamento de uma situação nova ou difícil. O problema é que, nos casos dos pessimistas, passam a ser contínuos. Eu brinco que tem pessoas que é como se fosse o jogo dos 7 erros. O que pode dar errado? Né? Gente, um monte de coisa pode dar errado. Se a gente fizer a pergunta, né? O que pode dar certo? Um monte de coisa pode dar certo. Muitas vezes no atendimento, né, a pessoa começa, não, porque se ela me largar? E se isso, e se aquilo? Então, você me falou 5 coisas negativas, vamos lá. Então, dentro do reino das possibilidades, vamos elencar coisas positivas? Né? Eu lembro de um caso em que era um senhor mais velho com uma mulher mais nova, né? Eles casaram, assim, e se eu ficar doente, ela vai cuidar de mim? E se ela se apaixonar por outro, eu vou ficar sozinho? Aí, se ela ficar doente, você vai cuidar dela? Ela é mais nova, mas pode ficar doente. Porque, gente, no reino da mente, qualquer questão é válida. Pior, cada coisa que se pensa, existe uma cascata de hormônios, há uma diminuição da capacidade de suportar a dor e enfraquecimento do sistema imunológico, abrindo brechas para doenças. Aí pensam em filmes,
atenção ou de terror. Noticiário. Gente, tem pessoas que assistem 5 noticiários diferentes no mesmo dia. Vê na Globo, vê na Record, vê na CNN. A mesma notícia. Não sei se vocês já repararam, mas é uma seleção das más notícias que aconteceram no dia. E se eu imaginar, eu sinto, eu ver, também sinto. Podemos ficar sem saber o que está acontecendo no mundo? Não, a gente tem que estar atualizado. Mas em detalhe, em 5 versões? Lembre, então, o que eu quero que vocês levem daqui? Tudo que vocês estiverem vendo, tudo que vocês estiverem processando mentalmente, o corpo está traduzindo numa bioquímica de estresse, que faz diminuir a capacidade de sentir dor e a parte imunológica. Por que depois do estresse facilmente a gente adoece? Porque mexe com a imunidade. Eu estou falando de corpo, não cheguei nem no espírito ainda. Estou falando o que acontece com o nosso pensamento. Ciência e gratidão. A gratidão leva as pessoas a agir de forma virtuosa ou mais altruísta, afirmou Di Steno, cuja pesquisa foi publicada em 2009 na revista, não vou conseguir falar, e constrói o apoio social, o qual sabemos que está ligado ao bem-estar físico e psicológico. Então, o desenvolvimento da capacidade de ser grato, né, constrói o apoio social, ao qual sabemos que está ligado ao bem-estar físico e psicológico. Segundo eles, a pessoa que manifesta gratidão exibe níveis mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade, otimismo, dormem bem, fazem mais exercício. Seus níveis de depressão e estresse são mais baixos. Ciência quantificando quem consegue ser grato. Foram feitas pesquisas onde se pediam para as pessoas, durante 3 meses, elencar de 3 a 5 coisas nas quais serem gratos. Eu fiz esse exercício durante um bom tempo. Experimente. A gente consegue achar as coisas para ser grato. Mas, para cada coisa grata, a gente lembra de 3, 4 que não foram legais. O cérebro está treinado, é disso que eu vou falar. O cérebro está treinado a ver o que não tem de bom no parceiro, o que não tem de bom no filho, o que não tem de bom no trabalho, o que não tem de bom na vida, no corpo. É como se nós fôssemos treinados para ver o que é negativo. O que a ciência vem trazer? Que quem consegue olhar o que tem de positivo tem benefícios. Demonstram ser simpáticas e conseguem ver as coisas pelos olhos dos outros. O que a gente chama de empatia. Consegue se colocar no lugar do outro. Não negam ou ignoram os aspectos negativos da vida, mas aparentemente ampliam os estados associados a sentimentos agradáveis. Então, não nega que existem situações negativas mais difíceis de se lidar, mas amplia a capacidade e a percepção de sentir as coisas boas. Em suas redes sociais, elas são consideradas mais generosas e prestativas. As crianças que praticam gratidão, olha, bom exercício para vocês trabalharem, apresentam atitudes positivas em relação à família e à escola. Apresentam progressos significativos em termos de objetivos pessoais, acadêmicos, interpessoais e de saúde, na comparação com os demais. Bem, assim, faz com que esse ser humano esteja em todos os níveis num ponto acima. A gratidão independe de crença religiosa, mas a fé amplia a capacidade de manifestá-la. Por quê, gente? Sempre que se está num templo religioso, é destacado, né? A beleza, o sentido, a conexão, né? Nos sensibiliza a mais coisas às quais a gente ser grato. As pessoas gratas têm uma tendência maior
maior a crer na interconexão de todas as formas de vida, afirmar um compromisso com os outros e ser responsável por elas. Então, veja, não precisa estar ligado à religião, mas vocês percebem o que a gente aprende? Todos somos irmãos. O que a ciência descobre? Que aqueles que conseguem ser gratos, eles se sentem iguais, se sentem conectados com os outros e conseguem ser mais compromissados com o outro. Quem manifesta gratidão dá menos importância aos bens materiais, é menos invejoso e tende a partilhar mais suas posses com os outros. Gente, eu vi esses dias alguém espírita que me mandou um videozinho que eu achei tão bonitinho, de crianças, eu acho que com 2, 3 anos, as duas recebem um prato, são 2 pratos, um em cima do outro. Aí elas abrem. Uma está com as metades de uma maçã e a outra está com o prato vazio. Gente, é impagável ver a cara das crianças que não tem nada no pratinho delas. Mas todas as outras não pensam 2 vezes e dão a outra metade para a criança. Inclusive, são outros estudos que dizem que as crianças, naturalmente, elas tendem a dividir, a cooperar. Que a gente pode e deve estimular, mas principalmente cuidar para não tolher isso que boa parte das crianças já trazem naturalmente. Esses são outros estudos. O que vocês veem aqui? Quê? Todo mundo está vendo o pato? O que você está vendo? Coelho. E aí? Os 2 estão certos. Quem viu o coelho está olhando para cá. O coelhinho está, ó, a patinha aqui do coelho. Tá? Quem viu o pato? Aqui é o bico do pato e aqui é a asa do pato. Conseguiu ver? Agora? As 2 coisas estão aqui. Conforme se olha, se vê. Alguns conseguem naturalmente ver os 2. Alguns é difícil de ver a outra coisa. O que nós temos aqui? Meio cheio ou meio vazio? O pessimista vai dizer que ele está meio vazio. O otimista vai olhar e falar que vai estar meio cheio. É verdade, os 2? É. Mas quando eu digo que ele está meio vazio, eu estou tendo percepção da falta, daquilo que não tem. Quando vejo meio cheio, há uma satisfação de, nossa, ainda tem meio copo d'água. Aí, ó, dá para beber. E aqui vem uma das questões. O que a gente olha? O que a gente tem ou o que a gente não tem? Eu tenho passado por uma experiência muito interessante. Eu estou com 55 anos. E eu tenho 3 pacientes mais novas do que eu. Uma é diabética, a outra então, 2 são diabéticas e outra tem uma imunodeficiência. Gente, cada semana elas têm um BO diferente para lidar com aquele corpo. Desde que eu atendo elas, uma já faz um bom tempo, eu aprendi a ser grata por esse corpo. Acabei de fazer meus exames, está tudo em dia. Inclusive minha hepatite que tem que monitorar, está bonitinha. Mas era uma coisa que eu não... A única experiência que eu tinha tido foi quando eu quebrei pé, de não poder locomover. Mas, gente, um corpo que funciona
ou que funciona pelo menos 80% das funções. Vocês lembram de agradecer? De perceber o que está aqui. É só a gente adoecer um pouquinho que a gente vê o quanto que, digamos assim, o bem-estar é uma maravilha. Se a gente ficar um pouquinho resfriado, que já a gente vê o quanto que é maravilhoso ter um corpo funcionante. Essas 3 pacientes são professoras para mim. Porque cada vez que elas estão lá, agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo, uma das diabéticas, ela fala assim, eu tomo todos os cuidados e mesmo assim desequilibra, mesmo assim dá BO. Aquilo que o meu corpo faz sozinho, tranquilo, equilibra. Tá? Então, com relação ao corpo, olharmos o que funciona. É claro que a gente muitas vezes já tem algumas características, desde sempre, na nossa genética, que vocês sabem que foram herdados de nós mesmos, e tem coisas que vão aparecer com a idade. Se eu olhar só o que não está bom, vamos recapitular com o que eu trabalhei. Se eu fico olhando o que não está bom, eu diminuo o meu sistema imunológico. Aí o que acontece? Eu adoeço mais. Aí, adoecendo mais, eu fico mais frágil. E alguns pontos fracos que eu tenho, eles acabam aparecendo antes do que deveriam aparecer. O que o meu marido tem de bom? Nossa, uma vez eu atendi um adolescente, e aí eu precisei chamar os pais, e aí eu perguntei os pais assim, eles listaram um monte de coisa ruim do menino, do adolescente. Aí eu perguntei, tá, mas quais são as qualidades do fulano? O casal se olhou, nenhum conseguiu falar as qualidades do menino. Aí eu comecei a listar. Ele tinha uma série, ele era preguiçoso, mas isso não anulava as qualidades que ele tinha. Gente, se eles não conseguiram me falar as qualidades que eu conseguia ver atendendo só uma vez por semana, vocês imaginam o que eles destacavam nesse menino? Se eles não conseguiam identificar? Então, o que a gente vê no nosso filho de bom? Vou falar uma coisa horrível. Gente, vê o defeito, vê o que fala, vê a coisa ruim, qualquer idiota consegue. Qualquer um consegue. Está ali, ok, tá certo. Mas ver o que tem precisa de um pouquinho de disciplina, um pouquinho de foco. O que tem? Se vocês começarem aqui, o que não está legal na Nilva? Vocês vão achar. O que está legal na Nilva? Vocês também vão achar. O que está legal na palestra? O que não está? Vocês vão achar. Existe, é o copo. As duas coisas estão aqui. Mas no que você vai focar? No que? Na vida. O que está bom? O que está ruim? Usando que parâmetro? Então, aprender a olhar o que se tem de bom. Gente, não é incrível que quando vai se fazer entrevista de emprego, se pergunta as qualidades do candidato, e o candidato tem dificuldade de falar quais são as suas qualidades? Se perguntar os defeitos, ele vai rapidinho. Como assim? No mínimo umas 5, 6 qualidades nós temos. E veja, isso é uma escolha de atitude. E aqui vem um outro ponto importante dentro da compreensão da gratidão. O que se pode mudar e o que não se pode mudar. Eu sempre usei muito como paciência com o que não pode ser mudado. Discernimento
distinguir o que pode e o que não pode ser mudado. Tenho uma notícia para vocês. O que está fora de nós, nem sempre dá para ser mudado. Nós conseguimos mudar a política? Nós conseguimos mudar o clima? Conseguimos mudar o marido? O filho? Gente, se a gente não consegue nem com o filho, que é aquilo que a gente deu a genética, a gente cuidou, a gente educou, o outro ser humano não é algo a ser aplicado à nossa energia para mudança. O que nós podemos mudar? Só nós. E mesmo assim com muita paciência. E aqui entra parte do que a doutrina vem nos dizer, que é, nós estamos aqui, todos os contextos que nós vivenciamos, eles não estão aqui por acaso. Eles são específicos, personalizados para o nosso caminho. E isso significa que provavelmente são situações nas quais eu vou precisar mudar alguma coisa em mim, desenvolver alguma coisa em mim. Não necessariamente mudar o que está fora. E aqui é uma escolha. E aqui, coloquem esse princípio. Olhem para a situação. Isso me cabe mudar? Eu tenho força, tenho poder? Sim? Não? Se não tenho, o desafio vai ser paciência, resignação, perdão, atitudes nossa para com a situação. Foco no que está certo ou no que está errado. Vou brincar de novo para vocês poderem levar isso para casa, tá? Vou chocar. Qualquer idiota vê o que está errado. 2 horas de jogo lá, todo mundo destaca o que está errado. Agora, foi visto o que era certo, mas não é destacado. E lembrem, nosso tema é gratidão para quem chegou agora. O que a gente mentaliza, o que a gente está vivenciando, o corpo traduz numa bioquímica, prazerosa ou desprazerosa. Então, se eu foco no que está errado, eu vou sentir desprazer. Vou diminuir meu sistema imunológico. Vou ficar mais propenso a doença. E realmente vai ter alguma coisa errada. Então, o que está certo? E aí, por que se vê muito o que está errado, o que não se pode mudar, e a gente olhar o que não tem? Ignorância da amplitude da vida. Lembrando, quem fala isso é a ciência. Que causa medo, ansiedade, incerteza, falta de objetivo existencial. O que eu mais me encantei com o Espiritismo, eu sou de formação católica, conheci com 15, 16 anos. Foi que assim, eu entendi quem eu era, o espírito, da onde eu vinha, no plano espiritual e das encarnações anteriores, o que eu estava fazendo aqui, para me desenvolver, evoluir, aquilo que eu ainda não evoluí, não desenvolvi. Um espírita que entende que nada vai lhe acontecer sem que ele tenha a capacidade de dar conta, não devia ter medo. Se a vida é justa, tudo que vai acontecer para mim está de acordo com a minha capacidade de dar conta.
Vocês acham que Deus mandaria uma missão de pós-doutorado para uma criança de 4ª série? Então, por que temos medo? Porque olhando tudo que não dá certo. Quando brinquei, o filho está demorando. Hein? Existe coisa ruim, mas por que é a primeira alternativa que a gente pensa? Porque tem um condicionamento mental. Transcendência, amadurecimento psicológico, enriquecimento de segurança moral, identificação com a vida, superando as crises existenciais. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai naturalmente aprendendo a ver o que se tem, vai tendo mais segurança de quem se é e do que se pode. Se conecta na vida sabendo que as coisas que estão aqui e que virão são justas, de acordo com a nossa capacidade. Opa! Então, o que a gente precisa? Mudar o foco. Como a gente faz? Já dei as dicas. Aprender a olhar o que se tem. O que está certo. De ginástica 1 vez por ano. O que você ganharia por isso? Vou um dia. Eu consegui ir 1 vez por semana. Vamos ver se essa eu consegui 2. Mas não desistir. Até eu não desistir, eu tenho chance de conseguir. Então, é como se fosse. É ali que precisa um exercício, o foco. Aprender a ser grato. Aprender a ver o que tem. Aprender a dedicar energia naquilo que se pode mudar. Isso é um aprendizado que tem que ser feito todo dia. A gratidão é a melhor abordagem da vida. Quando as coisas correm bem, permite-nos celebrar esses momentos. Quando correm mal, permite-nos pôr a vida em perspectiva. Essa semana atendi uma pessoa que está comigo há 1 ano. E ele cresceu muito nesse ano. Foi muito interessante porque, assim, quando ele chegou, ele estava bem angustiado, bem insatisfeito. E, gente, se ele achou que estava ruim o ano passado, aconteceram tantas coisas esse ano ao redor dele que era para ele estar muito pior que quando ele chegou. Só que a gente conseguiu trabalhar e ele está mais forte. Agora, tendo enfrentado uma série de situações, perda do pai, um prejuízo enorme, coisas graves que aconteceram, ele está dando conta. Eu até brinquei com ele, né? Porque a minha mãe tinha um ditado que falava assim: a vida é dura para quem é mole. Quando a gente está mole, tudo é duro. Ele ficou mais forte, ele deu mais conta das coisas que vieram. Então, assim, e aí uma das coisas que ele estava me contando foi que ele tem um menino de 1 ano e eles levaram ele para passear e ele curtiu muito. Ele, pai, né? O menino sorrindo, o menino correndo, o menino alegre. Coisa que ele estava insensível, porque a questão que estava preocupando ele estava consumindo ele. Né? Aí, veja, ele está com muita coisa ruim, mas ele está conseguindo olhar em perspectiva as coisas ruins e aproveitar as coisas que estão boas. Gente, nós teremos pouquíssimos momentos que está tudo bem. Tudo bem com a gente, tudo bem com nossos filhos, tudo bem com a nossa família, tudo bem no trabalho, tudo bem no amor. Olha o que aconteceu, aproveitem. É um lapso. Nem um pequeno tempinho aí. Na maior parte das vezes a gente tem 4, 5 coisas que está boa e 3, 4 que está capenga. Mas, e é esse o princípio. Não vamos olhar só para aquilo que está bom.
não vai ajudar a resolver. Vamos usufruir o que dá. Tinha um prejuízo? Eu estou bem de saúde, então não dou conta de trabalhar. Para a gente completar, eu escolhi uma fala do Charles Chaplin. Depende de mim. Minha função é escolher que tipo de dia que vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer as águas por lavarem a rua. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus por não ter me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus por ter teto que abrigue minha família e meus pertences. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como eu planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está à minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma a meu dia e ao mundo. Tudo depende só de mim. Esse é o convite que nós temos com a reencarnação. O que é a reencarnação? É um novo começo. Não importa o que fizemos, importa o que nós vamos fazer com o tempo presente, com o corpo que nós ganhamos, com a família, com o lugar em que nós estamos inseridos. Aprender só de saber que não é simples estar aqui encarnado, não é simples ter conseguido essa vaga, ter esse corpinho disponível para a gente desenvolver tudo que a gente está desenvolvendo nessa encarnação. Eu nunca lembro dessa estatística, né? Mas é tipo assim, tem mais espírito no plano espiritual do que espíritos encarnados. Estar reencarnado, acho que é 5, né? 5. Eu nunca lembro a estatística. Né? Mas, resumindo, só estar encarnado por uma oportunidade, sendo que precisa ser muito justo, então tem que ser tudo muito calculado para a gente poder estar usando esse corpo e as circunstâncias da vida para o nosso desenvolvimento, só a isso já vale a gente ser grato. As pessoas que são as ferramentas do nosso burilhamento, bem que o escândalo é necessário, mas é daquele pelo qual o escândalo vier. As situações são nossas, é para o nosso desenvolvimento. Então, se não entenderam nada, parece, só lembrem da minha fala bruta. Vê a parte ruim, vê o erro, qualquer idiota ali. Nem que não seja, só para vocês não serem idiotas, vamos ver o que tem de bom, o que funciona e o que dá para a gente mudar. É isso, gente. Fazer a prece? Pai de infinito amor, infinita bondade, agradecemos essa possibilidade de conhecer tua doutrina, a possibilidade de ver a ciência comprovando o que Jesus já falou, o que os Espíritos vieram nos contar. Que possamos nós, a cada dia, darmos graças a essa grande oportunidade de nossas provas, de nossas expiações. Que consigamos, a cada dia que termina, agradecer, mesmo as coisas que não foram boas. Que possamos listar, buscar no nosso dia. E aí?
Quais foram as 5 coisas legais de hoje? Porque se eu não lembrar nem antes de dormir, não lembrarei amanhã, não lembrarei daqui 5 anos. É importante que eu focalize, que eu aprenda a ver, que daí no dia seguinte vou estar procurando onde estão as 5 coisas boas do meu dia para eu listar à noite. Pai, possamos todos nós aprender a sua doutrina para valorizarmos quem somos e essa oportunidade. Que assim seja.